Olá para todo mundo, seja muito bem-vindo ao Perspectiva, programa da TV Assembleia, que está traçando diversos panoramas a respeito dos impactos da Covid-19 nos segmentos mais importantes para a sociedade. Hoje a gente volta a tratar da economia, nós falamos no nosso primeiro programa, no primeiro Perspectiva, que foi gravado no mês de abril. Naquela época, o termômetro do medo estava muito elevado, as pessoas realmente temendo que a pandemia da Covid-19 pudesse ser devastadora no campo da economia. E hoje, né, no mês de setembro, a gente vê que realmente estamos em uma recessão, apesar do clima mais otimista, de flexibilização de atividades econômicas. E nós vamos conversar, então, com o nosso primeiro convidado. Voltamos, então, a bater um papo com o Matheus Boldrini Abrita, ele que é doutor em economia, professor também na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. A gente traçou uma perspectiva no mês de abril e agora a gente vai ver o que se concretizou, o que mudou, o que melhorou, o que piorou, então, de lá para cá. Seja muito bem-vindo, Matheus. Obrigada pela sua participação. Olá, Lívia. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade novamente de falar com vocês. Gostaria de agradecer toda a equipe da TV Alemes, né? Ao Thiago, você, Lívia. Foi uma honra participar da abertura desse projeto tão importante. E agora, a gente fazendo esse balanço aí do que ocorreu. E naquele programa a gente já falava sobre a importância do governo prestar um auxílio a toda a população, principalmente aquelas mais vulneráveis, aquelas pessoas que infelizmente tiveram que fechar os seus negócios ou que perderam os empregos. E você defendia até um auxílio extenso, né? O auxílio que terminaria em agosto foi estendido até o mês de dezembro, não é mais 600, é R$ 300. E qual que é a sua avaliação diante, então, desse resultado? Olha, na mesma linha do que a gente conversou anteriormente, né, o auxílio foi fundamental aí para a gente enfrentar essa crise. Inclusive, isso foi comprovado por pesquisas. A gente teve uma pesquisa da UFRJ demonstrando que o auxílio emergencial ele ajudou a frear aí a queda no PIB brasileiro. Então, ele evitou uma queda de 2% a mais, né, de queda. O ganho médio do PIB brasileiro com esse auxílio foi de 2,46%, e os locais com maiores ganhos com essa política, né, são as regiões consideradas mais pobres. Também um estudo da FGV mostrou que a pobreza caiu e a desigualdade reduziu, né? Então, alguns pesquisadores aí da Fundação Getúlio Vargas disseram que apontaram no seu estudo que a pobreza caiu para o menor nível desde que a coleta de dados começou, 40 anos, né? E que o coeficiente de Gini, que é uma forma de mensurar a desigualdade, caiu abaixo de 0,5 pela primeira vez. Então, a gente observa que, apesar de ter tido uma certa demora de implementar essa política, foi muito importante para que a situação não fosse pior ainda. E, Matheus, a gente até naquele nosso bate-papo falávamos de um auxílio emergencial talvez que durasse 12 meses, né? O período aí de um ano. Será que pelo fato dele terminar em dezembro, isso possa ser de certa forma preocupante para as pessoas que contavam com esse dinheiro até então e depois não vão ter mais nessa renda? Com certeza, né? Uma das situações aí que a gente tem que estar de olho como vai ser o comportamento da economia, da demanda, né, do consumo. Boa parte da riqueza do país, do PIB do país é consumo, né? Como que vai se dar esse comportamento da economia após a retirada desse estímulo, né? Além do lado social, que é fundamental para garantir aí a segurança alimentar das pessoas, também a gente precisa ficar de olho para ver como é que a economia vai se comportar com a retirada desse estímulo. Então, vamos ficar atentos, né? Sim, saindo um pouco desse âmbito doméstico do trabalhador autônomo, liberal, vamos falar do auxílio também aos estados. Além do socorro emergencial às pessoas, os estados e municípios brasileiros também contaram com uma fatia importante de apoio, acredito que para a estruturação também do segmento da saúde, já que não estávamos preparados para uma pandemia, só que no que diz respeito
A saúde financeira dos estados, será que a gente também pode dizer que o resultado foi efetivo ou que talvez daqui para frente isso também seja um motivo de preocupação? Olha, apesar de parte da economia, da equipe econômica ter demorado um pouco para reconhecer a gravidade dessa crise e atuar incisivamente, né? Eu penso que essas medidas aí adotadas foram na direção correta, sim, né? Esse socorro ocorreu, os recursos caminharam para os estados, né? Foram fundamentais no combate à pandemia. Talvez a situação teria sido muito pior se não tivesse esse socorro. Aliás, tenho certeza que teria sido pior, né? Contudo, apesar de várias, talvez um dos principais gargalos aí tenha sido a dificuldade de crédito aos pequenos empreendedores, né? A gente até pode falar disso um pouco mais à frente. Né? Mas o socorro aos estados foi fundamental, ajudou, né? A maioria desses estados parece ter alocado bem os recursos e combatido de modo assertivo a pandemia, mas infelizmente a gente tem observado aí o Ministério Público e a Polícia Federal indicando que existiram alguns malfeitos em algumas localidades, o que nos revela aí a urgência da gente melhorar a eficiência, o controle e a transparência dos gastos públicos, né? Não significa mais burocracia, mas sim medidas inovadoras, disruptivas, com muita tecnologia, para a gente melhorar essa eficiência do gasto. E é legal a gente falar também, Matheus, do Mato Grosso do Sul. Na entrevista, a gente comentou que a questão das commodities, o fato do nosso estado ser um estado produtor, que isso poderia ser um diferencial competitivo positivo para esse período. E como é que fica a sua avaliação agora nesse mês? Felizmente, foi mais uma análise que a gente fez lá no passado que se concretizou, né? Felizmente, o Mato Grosso do Sul está numa situação muito melhor que os outros. Felizmente não, felizmente para nós que moramos aqui, mas triste para a realidade brasileira, né? De acordo com algumas pesquisas que saíram de algumas consultorias, o Mato Grosso do Sul, ele está entre os 5 estados brasileiros que devem encerrar o ano de 2021 com o produto interno bruto acima do nível de 2019, tá? Produto interno bruto é aquela soma das riquezas geradas em determinado período de tempo, de bens e serviços. Então, aí o Mato Grosso do Sul está nesse seleto grupo de 5 estados que vai conseguir superar a riqueza de 2019, do período pré-pandemia, né? E devemos exceder em 2,7% o PIB de 2019, nesse biênio 2020-2021. Né? O desempenho é reflexo também da produção agropecuária, mas também da produção industrial. Né? Mato Grosso do Sul vem avançando nesse sentido, né? Também, quando a gente fala de emprego, né, o CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, a gente também está muito, muito bem relativamente ao Brasil. Né? A gente teve criação de empregos nesse período. Para vocês terem uma ideia, o Mato Grosso do Sul obteve o terceiro melhor desempenho do país no acumulado de janeiro a julho de 2020. Né? O Estado registrou 118 mil admissões. Então, a gente teve um saldo positivo aí, e nesse cenário de recessão econômica, a gente performou muito bem. Em Mato Grosso do Sul, assim como a nossa capital Campo Grande, a gente teve também um cenário diferente, eu acredito, até observando os noticiários, que enquanto outros estados eles decretaram uma quarentena bastante restrita, nós aqui aos pouquinhos fomos conseguindo fazer a reabertura, com horários assim muito controlados, mas de certa forma a gente vê que não houve um fechamento de 100% das atividades, excluindo as escolas que ainda estão num processo, acho que de retomada para o próximo mês. E essa reabertura das atividades, elas contribuem, de certa forma, para aquela retomada que a gente comentou no outro programa em V, né, que seria uma queda brusca e uma ascensão, assim, também na mesma velocidade, ou talvez o cenário de recessão tenha ofuscado, talvez, a estratégia adotada por aqui? Perfeito, Lívia. A reabertura, aquela reabertura que perpassa por planos de biossegurança com seriedade, ela contribui com a economia. Já aquela abertura sem cuidado prejudica, porque ela agrava a situação sanitária e aí, no segundo momento, você tem que fechar novamente a economia, certo, até às vezes fazer lockdown. Então, a gente observa que desde o início aí,
A gente encontrou uma seriedade no enfrentamento dessa situação aqui no nosso estado. Se não foi a ideal, foi muito melhor que em outros locais. Então, eu acho que os resultados econômicos também advêm disso. Tá? A maioria dos países que enfrentaram com seriedade a pandemia obtiveram resultados econômicos melhores, né? Relativamente aos que não adotaram esses protocolos mais rígidos de biossegurança. Por exemplo, os países que foram rigorosos, como a China e a Coreia do Sul não foi rigorosa na questão da circulação das pessoas, mas ela foi agressiva em termos de máscaras, oferta de testes e rastreamento. E eles obtiveram um desempenho econômico muito melhor que outros países, por exemplo, o México. Né? Outro exemplo destacado na outra ponta é o México, que por vezes minimizou a situação da pandemia, e a devastação econômica lá foi muito forte, viu? Sim. E a gente pode dizer, por exemplo, assim, é que no Brasil eu comecei falando sobre recessão e as pessoas que estão nos assistindo falam, meu Deus, recessão, né? Tanta coisa para assimilar, mal ainda superamos todas essas notícias da Covid, estamos falando em vacina, estamos falando em notas de R$ 200, mas como assim a gente já está em recessão, com auxílio sendo pago? Como é que a gente explicaria esse cenário, né? Uma crise que a gente acabou entrando, infelizmente, não foi culpa de ninguém, né? Foi um vírus que, enfim, ninguém pediu para que ele ocorresse, né? Para que ele chegasse. Perfeito, Lívia. Essa foi uma crise, ela não foi uma crise financeira, econômica, como a gente estava acostumado a lidar nós economistas, né? Ela foi uma crise sanitária, uma crise de saúde que teve reflexos na economia. Então, é uma situação, não é inédita, porque o mundo já enfrentou isso, né? Mas da forma como foi, com o mundo globalizado desse jeito, teve muito grau de ineditismo aí, né? Então, foi um cenário um cenário muito desafiador ainda. E falando sobre perspectivas para 2021, Matheus, é um cenário, infelizmente, que não é o mais positivo. Nós esperávamos algo talvez não muito pior do que já está, e os alimentos numa crescente, realmente. Dá para a gente falar em inflação, dá para a gente falar em produtos que realmente são mais suscetíveis a esses aumentos e que fazem parte aí do dia a dia, da alimentação dos brasileiros? Pois é, as pessoas têm encontrado muita dificuldade, com razão, para entender o que está acontecendo. Por quê? Quando você olha o índice oficial de inflação do Brasil, né, para o telespectador que não está familiarizado, inflação é aquele aumento contínuo e generalizado nos preços de bens e serviços. Então, tem aquela sensação de que tudo está subindo, tudo está ficando mais caro. Né? Isso é oriundo da inflação. Né? Quando a gente olha o índice oficial de inflação, chamado IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Ano, a inflação está muito baixa, porque a gente está numa recessão econômica, né? E aí isso é natural que em recessões econômicas a inflação fique baixa, porque ocorrem menores vendas e tudo mais, tudo isso, né? Mas por que a gente tem essa sensação que está tudo subindo, né? Muitas pessoas perguntam isso. Porque a inflação, esse índice de inflação é uma média. Então, por um lado, você tem produtos que estão subindo e outros produtos que estão caindo. Então, você tem, por exemplo, no último IPCA divulgado, a gente tem educação, vestuário e despesas pessoais caindo. Mas você tem transportes e alimentação subindo. E aí, a gente pode observar que as pessoas consomem mais esses itens, principalmente as pessoas de baixa renda, né? E em 12 meses, se a gente for olhar o índice em 12 meses, isso fica muito mais claro, tá? Por exemplo, a inflação média em 12 meses subiu 2,44% só. Já o grupo de alimentos e bebidas, 11,4%. Olha a diferença. Sim. Então, é por isso que as pessoas sentem mais na pele, tá certo? Mas então, por que está acontecendo essas altas desses produtos alimentares, gêneros alimentares básicos, né? Geralmente, em economia, sempre são muitos fatores. Não é uma única variável que explica os problemas complexos, né? Então, a gente tem uma questão dos hábitos. Então, com a pandemia, as pessoas estão cozinhando mais em casa, adquirindo mais esses itens de primeira necessidade. Então, às vezes, se a pessoa comia um salgadinho, alguma coisa na rua, agora ela está fazendo mais o arroz e feijão, por exemplo, o óleo, né? Você tem também a questão do auxílio emergencial, que ele injetou 173 bilhões na economia, tá, de abril a agosto. Isso evidencia a importância do auxílio para a segurança alimentar, né? Então, em hipótese nenhuma, o auxílio pode ser enxergado como vilão nesse sentido, mas ele contribuiu também para essas altas, né?
E nós temos a questão cambial. Então, como o real ficou mais fraco frente ao dólar, tá? A gente teve uma depreciação do real, uma desvalorização do real, isso incentiva a exportação dos produtos e pressiona os preços para cima. E foi isso que aconteceu. Então, a exportação é quando um país envia para o exterior os seus bens e serviços. Já no caso do arroz, que está muito famoso recentemente, né? Além de tudo isso que eu comentei, a gente tem uma alta internacional do produto, ou seja, lá fora já está subindo muito o produto, né? A gente tem também dificuldades com a pandemia aí nos países produtores lá da Ásia, então muitos tiveram problemas com a sua mão de obra, problemas com seus portos devido à pandemia, né? E também alguns países começaram a fazer estoques desse produto, com receio desse cenário, e pressionou mais ainda os preços para cima, né? Então foi um somatório de fatores aí. A gente falou do arroz, né, que é um prato tão consumido, é um grão tão comum, né, no nosso dia a dia, é de assustar realmente. Alguns supermercados aí apresentando até 10%, às vezes muito mais do que isso de aumento do produto para o consumidor final. E a gente estava comentando aqui, né, Matheus, que não é apenas o arroz, né, outros produtos da cesta básica, o trigo, o óleo, e as explicações são as mesmas, né? Tudo que é regido pelo mercado internacional, de certa forma, sofre esse impacto da moeda norte-americana? Perfeito. Todas essas variáveis aí que eu mencionei estão no plano de fundo aí da explicação dessa alta aí generalizada dos produtos básicos aí da cesta básica, né? Salvo um item ou outro que pode ter tido algum problema de safra, algum problema de falta de chuva, de quebra de safra, né? Mas, no geral, todos esses elementos explicam um pouquinho aí o que está acontecendo. Pois é, né? A gente estava falando de produtos muito consumidos, né? Até mesmo do transporte, a gasolina bem mais cara. O governo até justificou uma nova gasolina que vai durar mais aí nos veículos. Ela também puxa um pouquinho essa inflação para cima. Outro tema que nós abordamos também no Perspectiva de Abril, com o economista, doutor em economia Matheus Boldrini Abrita, foi a possibilidade de impressão de dinheiro. Essa impressão de dinheiro, não sei se aconteceu da forma que ela vinha sendo analisada, provavelmente não, mas nós temos uma nova moeda, nós temos o R$ 200 e temos o Lobo-Guará ali, né? Realmente fazendo parte novamente de uma nova coleção de moedas, de notas do brasileiro. Perfeitamente, perfeitamente, né? O pessoal ficou muito assustado aí com o anúncio dessa cédula de R$ 200, né? Mas isso não é impressão de moeda naquele sentido que estava sendo debatido. Vou tentar explicar para vocês de um modo mais simples, né? Primeiramente, para acalmar, né? Se existe risco de hiperinflação, reviver o fim dos anos 80, não. Esse risco é muito baixo. Hiperinflação é praticamente impossível no curto prazo, né? Salvo uma catástrofe ambiental, social, de grandes proporções, né? Então, o risco é baixíssimo, praticamente impossível dessa hiperinflação no curto prazo, né? Essa nota de R$ 200, é importante destacar que isso não é inédito, né? Em 2001, a gente teve o lançamento da nota de 2. Em 2012, a gente teve da de 20. Em 2005, teve a aposentadoria da nota de 1. Né? Então, isso não é uma coisa nova, tá? Bom, mas de modo simples, vou tentar explicar a diferença entre uma cédula e a emissão monetária lá que estava sendo debatida lá atrás. Então, vamos supor que a gente tem R$ 1 milhão que circula numa economia. Vamos supor que aqui no Brasil circule R$ 1 milhão. Uma coisa é a autoridade monetária elevar essa quantidade de circulação de 1 milhão para 2 milhões de reais. Aí aumentou de 1 milhão para 2 milhões de reais. Outra coisa, bem diferente, é se esse 1 milhão circula por notas de 10, notas de 20, notas de 100 e agora notas de R$ 200. Então, uma coisa é a quantidade total de moeda em circulação e outra coisa é se essa circulação será por moeda, por nota de 10, nota de 50, nota de 200, como aconteceu agora, tá? Então, essa criação de cédulas não causa inflação, tá certo? Um ponto positivo dessa nova nota aí de R$ 200
é que agora, se você for num restaurante, por exemplo, né, num supermercado, em algum local, você vai precisar carregar apenas uma cédula de R$ 200 e não duas de 100 ou quatro de 50, né? Isso pode evitar aí dos caixas eletrônicos e outros, pode ser mais confortável nesse ponto. Mas também temos um ponto de alerta, né? Isso pode ajudar nas transações clandestinas. Então, uma maleta de dinheiro com origem desconhecida agora vai caber o dobro de valor em notas de 200 do que era com nota de 100. Também, caso seja aprovado esse novo imposto sobre pagamentos eletrônicos, que está sendo aventada essa possibilidade, também vai ficar mais fácil sonegar esse imposto com essas transações em papel moeda, né? Mas por que a autoridade monetária decidiu fazer isso? Uma das explicações é que com as crises aumenta a incerteza, e isso é uma coisa comum. Os agentes econômicos, ou seja, as pessoas, as empresas, elas preferem ter papel moeda. Isso já foi constatado há muito tempo. Alguns economistas famosos, como John Maynard Keynes, observou isso, né? Preferência pela liquidez, que é o nome em economia. Então, as pessoas preferem ficar com papel moeda na mão. Isso acontece nas crises, isso é normal, né? Então, o governo tomou também essa decisão aí de criar essa nova cédula de R$ 200, possivelmente para reduzir custos de impressão do papel moeda mesmo. E isso é comum aí em momentos de incerteza. E por conta da pandemia também pode evitar a ida aos bancos e às caixas eletrônicas, né? Que a gente ainda tem que evitar as aglomerações e levar em conta todos os aspectos aí de biossegurança. Bom, então tá aí a explicação da criação da nota de R$ 200. Não foi aquela impressão de dinheiro conforme a gente imaginava e debateu também no mês de abril, conforme a mídia também repercutiu bastante. Temos aí uma nova nota, né? Uma nova cédula na família do real. E, Matheus, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, é importante deixar também algumas considerações a respeito dessas perspectivas para o ano que vem. O que será nesse âmbito econômico que é importante que seja tratado com mais urgência, ou que talvez também gere mais preocupação para vocês, economistas, né, que estudam a dinâmica do mercado, dos estados, dos municípios, do nosso país, o que foi de diferente assim da nossa história que tudo isso trouxe e que agora a gente precisa resolver e levar também de aprendizado. Bom, como essa crise, como eu já disse anteriormente, ela não é uma crise oriunda do sistema econômico, né? A sua origem não está no sistema econômico. O fundamental é a gente conseguir resolver essa pandemia, né? Isso é o fundamental. E aí, como consequência, vai virar recuperação econômica, principalmente se a gente tiver políticas econômicas adequadas, somando esforços, né? Uma das questões que a gente tem que estar muito atento é observar como é que vai ficar a economia, o comportamento da demanda, com o fim do auxílio emergencial. Para vocês terem uma ideia, 65 milhões de brasileiros contaram com essas parcelas do auxílio emergencial, né? E a gente tem que observar como que a atividade econômica vai se comportar com o fim dessa grande injeção de recursos, né? E aí é um ponto de alerta. Outra questão importante da gente mensurar aqui também é que talvez um dos calcanhares de Aquiles aí, um dos principais gargalos dessa crise, apesar do Banco Central ter realizado várias tentativas, né, o crédito não chegou de modo adequado para os pequenos empresários, pequenos empreendedores, microempreendedores individuais, né. Várias pesquisas destacam que os recursos não chegaram. Alguns estudos estão apontando para a ocorrência do chamado empossamento. Então, você tem a injeção de recursos pela autoridade monetária, mas ele fica represado. Isso não é repassado para a ponta, né? E isso aí é uma questão importante que precisa ser destravada, e a gente observa que a autoridade monetária e o Banco Central está lutando para tentar melhorar isso. Uma outra coisa muito importante que aconteceu nessa crise, que é singular no Brasil, foi a questão do protagonismo do mercado de ações, né? Então, isso não acontecia tanto no Brasil, né? Nos Estados Unidos, a população em geral é habituada a investir em ações, né? E no Brasil não era, mas agora está ficando cada vez mais forte isso. Então, com a queda da taxa básica de juros, ou seja, da taxa Selic, chamada taxa Selic, a renda fixa perdeu atratividade. Aí os investidores, pessoa física e institucionais, foram muito para a renda variável.
E isso deu muita liquidez para a renda variável. Tá, mas o que isso tem a ver com a crise? Olha, muitas empresas conseguiram captar recursos. Então, as companhias que poderiam enfrentar sérias dificuldades financeiras agora, poderiam estar falindo e demitindo, conseguiram captar recursos, porque tinha recursos na renda variável, então fizeram lançamento de ações e outras formas de captação, captaram bilhões de reais, e aí estão com fôlego para atravessar essa crise. Inclusive, algumas empresas estão, como estão robustas, o caixa robusto, com essas captações de recursos, elas conseguem lançar linha de crédito para a própria cadeia, e isso transborda para as médias e pequenas empresas. Então, isso foi uma questão muito positiva na crise, né? Para a gente não fechar, não encerrar essa entrevista só com notícia ruim. Então, por um lado, fica o alerta aí como a economia vai se comportar com o fim do auxílio emergencial. E, por um outro lado, esse ponto positivo do mercado de capitais sendo protagonista, e que ele se fortaleça cada vez mais, que as empresas consigam captar recursos baratos, né? E lá no mercado de ações você consegue captar recursos, não paga juros, por exemplo, como você faz no banco. E isso é fundamental para o crescimento de longo prazo da economia. Quero agradecer, então, mais uma vez a participação sua, Matheus Boldrini Abrita, doutor em Economia, com a gente aqui no Perspectiva da TV Assembleia. Nosso programa, então, desde a estreia, estava com temas focados bastante na questão da pandemia da Covid-19. A partir dessa edição, a gente vai começar a abordar também outros temas sobre o futuro, né, de vários setores, de vários assuntos que estão sendo tratados na mídia nacional e local, para levar informação também com credibilidade a todos os nossos telespectadores. Matheus, seja sempre muito bem-vindo, muito obrigada aí pelas suas explicações, agradecida. Eu que agradeço a oportunidade, foi uma honra ter participado desse projeto, né, e ter contribuído de alguma forma com a sociedade, e destacar aqui o fundamental trabalho que os jornalistas desempenham aqui no Brasil, ainda mais em tempos de desinformação generalizada, né, o trabalho sério de apuração nunca foi tão importante. Sempre foi importante, mas sobretudo agora. Então fica aqui meu agradecimento. Levar lições importantes aí de tudo isso. Isso que é o mais importante, é o que tem que ficar. E se você que acompanha aqui a nossa programação, acompanha o Perspectiva, também não deixe de compartilhar o link, né, que aparece na tela, o link do YouTube, com seus amigos, com seus familiares, levar informação de qualidade aí para todo mundo. Lembrando que voltamos então numa próxima edição com um novo tema, um novo especialista, trazendo assuntos aí relevantes para toda a sociedade sul-mato-grossense. Um beijo para todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau.